Fala, povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Já peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado, compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. É possível separar a inteligência do corpo? Essa é uma questão fascinante que tem intrigado cientistas, filósofos e pesquisadores por várias décadas. Para compreender essa temática complexa, é importante explorar a relação entre corpo e mente, bem como as diferentes perspectivas existentes. Ao longo da história, a ideia predominante foi de que a inteligência está intrinsecamente ligada ao corpo. A mente, entendida como a sede do pensamento e da consciência, seria resultado da atividade cerebral e estaria intimamente conectada aos processos físicos do corpo. Essa visão é apoiada por evidências científicas que demonstram como danos cerebrais podem afetar diretamente as capacidades cognitivas e comportamentais de uma pessoa. No entanto, existem correntes de pensamento que sugerem a possibilidade da separação entre a inteligência e o corpo. Alguns argumentam que a mente pode ser concebida como um sistema computacional independente, capaz de existir fora do corpo. Essa perspectiva é baseada na ideia de que a inteligência é uma propriedade emergente de um processamento de informações complexa, e não necessariamente dependente da matéria biológica. Uma área em que essa discussão tem se intensificado recentemente é a da inteligência artificial. Com o avanço da tecnologia, temos presenciado a criação de sistemas de inteligência artificial capazes de realizar tarefas cognitivas de forma surpreendente. Essas máquinas demonstram inteligência em áreas específicas, como o processamento de linguagem natural, reconhecimento de padrões e tomada de decisões. Nesse contexto, surge a pergunta: essas formas de inteligência artificial poderiam ser isoladas do corpo? Desde novembro de 2022, o ChatGPT, uma assistente virtual inteligente no formato de chatbot online, desenvolvido pelo laboratório de pesquisa OpenAI, se tornou uma atração principal nas manchetes e pela internet devido às suas impressionantes habilidades. Isso alimentou discussões sobre a possibilidade desse tipo de inteligência artificial ameaçar a capacidade de pensar do ser humano, ou até mesmo substituir o trabalho de pessoas que usam as palavras para viver, como jornalistas e autores. Essa onda de chatbots deu início a uma verdadeira disputa para determinar se a tecnologia poderia derrubar a economia da internet, transformando as potências de hoje em passado e criando os próximos gigantes do setor. Segundo os especialistas, esses robôs serão capazes de realizar tarefas básicas sem programação espacial, podendo servir um copo de refrigerante, preparar o almoço ou pegá-lo do chão após uma queda, tudo por meio de comandos simples. Faz tempo que existe uma discussão se é possível separar a inteligência do corpo humano, e enquanto alguns alegam que os chatbots e robôs já dizem por si só, outros ainda acham que a inteligência em seu amplo espectro é algo que apenas o cérebro pode manter, tentando superar a capacidade humana. Pode ser no mínimo assustador o quanto as máquinas estão cada vez mais aguçadas. Pesquisadores da Alphabet, empresa controladora do Google, anunciou o sucesso de um robô chamado Palmyr. Ele é capaz de absorver recursos visuais do seu ambiente e informações sobre a posição do próprio corpo, traduzindo isso tudo para uma linguagem natural, permitindo com que ele abra uma gaveta e pegue um saco de batatas fritas, por exemplo. Nos primeiros anos da inteligência artificial, em meados de 1950, os cientistas acreditavam piamente que a inteligência semelhante à humana estava ao alcance. Herbert Simon, ex-professor da Universidade Carnegie Mellon e um dos fundadores da inteligência artificial, disse ainda em 1965 que as máquinas seriam capazes, em até 20 anos, de fazer qualquer trabalho que um homem desempenha. Naquela época, o pensamento predominante era que a cognição envolvia a manipulação de símbolos abstratos seguindo regras explícitas, tanto que a cognição foi descrita como uma peça de xadrez. Portanto, as mentes funcionariam em cérebros como software é executado no hardware de um computador. Para descrever a abordagem, o professor emérito e escritor John Hogland cunhou o termo GOFAI, a boa e velha inteligência artificial, em tradução livre. O GOFAI fez sentido em resolver problemas com base em regras explícitas,
como os computadores que jogavam xadrez, resolviam problemas algébricos e manipulavam textos. No entanto, quando tratou de simular o comportamento natural humano inerente à inteligência, programados para funcionar em um ambiente desconhecido, o GoFi fracassou. Isso aconteceu porque os primeiros robôs tinham processadores fora do corpo. Perceber, reagir e sentir. A ideia de que o pensamento é o processamento de símbolos sofre uma influência forte até hoje, em que tendemos a fazer distinção entre a mente e o cérebro. Isso surgiu nos séculos XV e XVI, quando os pensadores Copérnico e Galileu descreveram a natureza em termos de figuras geométricas e fórmulas matemáticas. No século XVII, Thomas Hobbes estendeu essa ideia à cognição humana ao propor que a realidade era fundamentalmente matemática, assim como o pensamento. Materialista para ele, os pensamentos eram semelhantes às partículas. Enquanto isso, René Descartes considerava os pensamentos como representações simbólicas da realidade, em que o pensamento e o corpo eram duas entidades inteiramente diferentes, com a mente usando o corpo apenas para receber entrada e produzir saída. Uma vez que você está preso nessa visão de mundo cartesiana de que o pensamento é algoritmos ou um programa de computador, é extremamente difícil de se libertar disso. Parece tão óbvio, afinal, a entrada, processamento e saída. Então de que outra forma poderia ser? Argumentou Rolf Pfeiffer, professor de ciência da computação do Departamento de Informática da Universidade de Zurique. Pfeiffer explicou que ao olhar para a inteligência de uma perspectiva evolutiva, é possível perceber que os cérebros sempre se desenvolverão no contexto de um corpo que interage com o mundo para sobreviver. Ou seja, não há algoritmo pensante igual aos seres humanos, porque a mente não está sozinha, tem a alma também e os robôs, por mais parecido com nós seres humanos, ainda assim falta vida neles. No qual os cérebros surgem, portanto, nem mesmo os melhores programas de xadrez jogam da mesma maneira que as pessoas, deixando claro que máquinas não conseguem pensar como um ser humano. Os últimos 50 anos no campo da psicologia e os últimos 20 anos em inteligência artificial viram uma mudança na maneira de pensar sobre a natureza da cognição. Colocar um corpo em um cérebro não é inteligência incorporada. Tem que empurrar para o mundo e observar o mundo reagindo, disse o Dr. Bongard, da Universidade de Vermont, que passou as últimas décadas desenvolvendo pequenos robôs feitos de células de sapos que podem estar mais próximos do tipo de inteligência mecânica que nos interessa. Alguns pesquisadores ainda sustentam a convicção de que a tecnologia não alcançará jamais a verdadeira inteligência humana, ou a verdadeira compreensão do mundo, até que seja combinada com um corpo que possa perceber, reagir e sentir seu ambiente. Isso será muito difícil de acontecer pelo fato das máquinas não possuírem alma vivente, é justamente isso que torna os seres humanos superiores às máquinas.